É muito bom estar novamente ministrando a palavra a vocês, depois de um tempo de ausência. É muito bom rever alguns rostos. É muito bom saber, sobretudo, que o centro dessa reunião é Jesus Cristo e Ele está aqui no nosso meio. Ele recebe a glória, Ele recebe a honra que são devidos a Ele. Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja. Jesus Cristo é o Senhor desse altar. A Ele glória e honra na igreja para sempre. Ontem à noite, não sei quantos de vocês já estão sabendo, houve mais um atentado na Inglaterra, em Londres, e os meios de comunicação, a mídia está cobrindo esse acontecimento. Até agora são 7 mortos e vários feridos, parece 48 feridos no total. Esse atentado, ou no meio desse atentado, parece, de acordo com a notícia que foi veiculada pelo jornal O Globo, parece que algo belíssimo teria acontecido, apesar da tragédia, apesar da dor, da tristeza e tudo mais. Em meio à confusão, diz o jornal O Globo na notícia, e ao pânico causado pelo ataque terrorista no centro de Londres, ontem à noite, uma mulher usou o próprio corpo para bloquear a entrada dos terroristas em um restaurante na área da London Bridge, ou seja, a ponte de Londres. O motorista de táxi disse a uma rede de televisão britânica que a mulher conseguiu impedir a entrada dos homens por alguns segundos, tempo suficiente, então ela segurando a porta do restaurante, impedindo que os 3 terroristas entrassem, tempo suficiente, aqueles poucos segundos, para que algumas pessoas pudessem fugir pela porta dos fundos. Ela é descrita pelo motorista de táxi como uma heroína. Ela conseguiu que parte das pessoas fugisse e não morresse ou fosse ferida. E o motorista de táxi relata o seguinte: ela sabia que eram pessoas ruins que tentavam entrar. Ela conseguiu segurar a porta por alguns segundos, mas então eu acho que eles a dominaram. As pessoas conseguiram escapar pela porta traseira, então ela salvou, talvez, disse o motorista de táxi, 20 pessoas. É certo que os britânicos terão em memória, talvez até mesmo ergam um memorial, um monumento em homenagem a essa heroína, a essa mulher. De algum modo, intencionalmente ou não, não sabemos exatamente o que ia na cabeça dela naquele momento, se a intenção dela era se proteger, apenas se proteger do grupo, mas não sabemos em detalhes isso. O que sabemos é que, de algum modo, graças a Deus, ela parece mesmo ter sido a responsável pelo escape de pelo menos 20 pessoas do local do atentado. Em outro momento da história, 1963, Martin Luther King Jr. conseguiu, mediante protestos, e ele fez um discurso célebre, I have a dream, eu tenho um sonho. Em agosto de 1963, recentemente, ou seja, 2013, estávamos celebrando como mundo o feito de Martin Luther King. Diante de mais de 250 mil pessoas, o reverendo protestante Martin Luther King Jr. entrou para a história. O pastor do Alabama eletrizou a plateia com seu discurso aos pés, e você depois pode olhar lá o monumento, o memorial Lincoln. Martin Luther King faz o discurso aos pés da estátua de Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, e que lutou também pelo fim da segregação racial. Em 28 de agosto de 63, Martin Luther King é um dos responsáveis, certamente o maior responsável, por liderar as manifestações que culminaram no ano seguinte com a aprovação da Lei dos Direitos Civis. A lei proibia a discriminação racial no trabalho, proibia a discriminação racial em lugares públicos, permitia ao governo federal americano intervir em estados que promovessem segregação racial,
ou seja, a república interviria diretamente nos estados. O sonho, diz a reportagem, o sonho começava a virar realidade. Recentemente, em 2009, depois de 20 anos de planejamento, foi construído o Memorial Martin Luther King Jr. O memorial encontra-se em Washington, custou uma fortuna. Foi inaugurado em memória a Martin Luther King no dia 16 de outubro de 2011, pelo presidente Barack Obama. Toda a estrutura do monumento foi baseada na frase de Martin Luther King. A frase era a seguinte: com esta fé, nós poderemos cortar da montanha do desespero uma pedra de esperança. O monumento tem algumas partes que fazem referência direta ao discurso de Martin Luther King. A frase dele, ele é formado pela Mountain of Despair, montanha do desespero, uma escultura com duas montanhas, e tem também no monumento a Stone of Hope, pedra de esperança. Nessa pedra de esperança está uma escultura com 9 metros de altura do próprio Martin Luther King. King é lembrado por ter lutado pelos negros do seu país. Se a heroína de ontem será lembrada por ter salvo algo em torno de 20 pessoas, se King é lembrado no monumento por ter salvo ou salvado multidões de americanos negros da segregação racial, também é verdade que nesta noite nós celebramos e fazemos um memorial que vai além de um memorial, e sobre isso eu quero falar a vocês. Celebramos alguém que é o motivo da libertação de bilhões em todo o planeta Terra. Gente de toda tribo, povo, língua e nação. Gente de toda a condição racial, de toda raça, de toda cor, de toda a condição financeira, que encontra nesse homem, Jesus Cristo de Nazaré, salvação, libertação, valorização, esperança. Por séculos, especialmente nós, batistas, temos encarado a ceia do Senhor como anamnese. Anamnese em grego é uma lembrança, é um memorial da paixão de Cristo. Os batistas tratam a ceia do Senhor como anamnese por causa da fala de Jesus em Lucas 22:19, quando ele usa no grego original o termo anamnese. O verso 19 de Lucas 22 diz assim: depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória, em anamneses, em lembrança, em memorial de mim. Naquele banquete, naquela noite que antecedia a sua paixão, preste muita atenção nisso. Naquela noite que antecedia a paixão do Senhor, Jesus, juntamente com seus discípulos, estava celebrando a Páscoa judaica. Era a Páscoa dos judeus, a festa anual em que os judeus celebravam a libertação dos séculos de escravidão no Egito. Nesta fala, Jesus ressignifica a Páscoa. Ele diz para os discípulos que dali em diante, ao comerem o pão asmo da Páscoa, ou seja, o pão sem fermento, ao beberem o fruto da vide na festa da Páscoa, o vinho, os discípulos deveriam comemorar dali em diante não mais a libertação da escravidão do Egito, mas a reconciliação com Deus pela fé em Jesus Cristo, pela morte e pela ressurreição de Cristo. Jesus diz: daqui em diante vocês vão celebrar a Páscoa em memória de mim. A festa está ressignificada, muda-se completamente o sentido. O sentido é elevado ao mais sublime sentido teológico possível. Deus veio para nos salvar.
não mandou um anjo, não enviou Moisés. Na cruz, Deus mesmo desce e morre. Diferente dos memoriais em geral, que tem também esse caráter recordatório, esse trazer à memória, que tem também esse caráter inspirador. O monumento de Martin Luther King tem inspirado homens e mulheres ao redor do mundo a protestarem, a agirem diante de reais injustiças. A ceia não é apenas memorial, a ceia não é apenas recordação, não é apenas anamnese, mas no próprio contexto da fala de Jesus, e veremos palavras em seguida de Jesus nesse mesmo texto, a última ceia dele com os discípulos, a ceia é um sinal, diga comigo, sinal. A ceia é um sinal que olha para o passado e determina o futuro. Ela ultrapassa o que seja mero e simples memorial. Como sinal, a ceia nos remete a outro grande sinal, que foi inclusive motivo de estudo aqui nas mensagens sobre o Espírito Santo, e que continuaremos na quinta-feira que vem, graças a Deus. Vamos finalizar o tema do Espírito Santo e entrar em Deus o Pai. A ceia nos remete a outro grande sinal, que é o arco de Deus nos céus. Em Gênesis 9, verso 11, o Senhor diz: eu faço a seguinte aliança com vocês, prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. E vimos aqui que o termo que o Senhor usa aqui no Gênesis é o mesmo termo que aparece nos Salmos para falar do arco de guerra. É Deus depondo a sua arma de guerra. Ele não mais lutaria com a humanidade no sentido de novamente mandar dilúvio. Vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. O arco lembraria os sobreviventes da aliança de Deus de nunca mais destruir sua criação com água. E é claro, como vimos, tranquilizaria os sobreviventes do dilúvio, a família de Noé, quando eles vissem qualquer formação de chuva sobre a terra. É lógico que o dilúvio por si só foi uma experiência traumática. Olhar novamente uma formação de nuvens seria assustador, exceto se Deus não desse para eles uma prova da sua misericórdia. O arco lembraria os sobreviventes que eles tinham sido poupados da justa ira divina. Mas, acima de qualquer coisa, o arco era o lembrete, diz o texto, para o próprio Deus da sua aliança. O arco era, diga comigo, a manifestação visível de uma aliança inquebrável. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, diz o verso 16, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo.
manifestação visível de um compromisso inquebrável. A ceia nos fala ao mesmo tempo de um ato realizado por Deus, e aqui ela tem o seu sentido recordatório, sim, mas a ceia também proclama um compromisso divino, e aqui ela tem o seu sentido profético. Antes de compreendermos melhor esses sentidos, nós precisamos nos lembrar de algumas verdades bíblicas. Primeira delas, desde o início da história humana, os propósitos de Deus estão intimamente vinculados à alimentação. Uma das primeiras ordens de Deus no Jardim do Éden, uma ordem, e portanto como ordem, uma manifestação do governo de Deus sobre o homem, é a prescrição alimentar. O que eles podiam e o que eles não deviam comer. Em Gênesis 2, Deus diz, o Senhor, diz o texto, então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma o fruto dessa árvore, pois no dia que você a comer, certamente morrerá. Deus manifesta na história humana, lá no início, o seu governo por meio de prescrições alimentares também. O que se pode comer e o que não se pode comer, isso Gênesis vai dizer para nós desde o início. Em segundo lugar, antes de entendermos melhor o sentido recordatório, o sentido profético da ceia, precisamos lembrar que, quando Adão e Eva pecaram, foram tirados do jardim, expulsos, na verdade, especialmente para não terem acesso à árvore da vida e não comerem do seu fruto. Gênesis 3, verso 22, então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou como um de nós, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso, diga comigo, por isso. O texto diz, por isso, o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Deus está preocupado no Gênesis, depois da queda, com o acesso do homem ao fruto da árvore da vida. Ele não pode comer, porque senão ele será um pecador imortal. Que problema! Em terceiro lugar, com base nessa relação de Deus, ou na verdade, dessa relação dos propósitos de Deus com comida, há princípios e profecias do Antigo Testamento diretamente relacionados ou relacionadas com a Páscoa e consequentemente com a ceia do Senhor. Princípios e profecias que falam de comida, de coisas que seriam ingeridas, manifestando o cumprimento de propósitos de salvação de Deus. E agora eu gostaria de saber se temos aqui um povo que ama Jesus Cristo. Porque as coisas que eu passo a ler, todas elas, o próprio Senhor Jesus vai dizer para os discípulos no caminho de Emaús: estas coisas falam de mim. O Velho Testamento aponta para mim, Jesus diz, desde Moisés até o último dos profetas, eu sou o assunto da Escritura, Jesus diz. Eu quero ler para vocês a profecia de Isaías sobre a derrota final da morte. E essa profecia aponta para Jesus e para o povo de Jesus.
Isaías capítulo 25, versos 6 em diante, diz assim: no Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. Nós vamos digerir daqui a pouco o fruto da uva. Aqui não usamos vinho porque há crianças, há menores de idade. Mas uma das garantias do Senhor, no banquete salvífico, no banquete final, no banquete do escatós, o fim dessa era, o banquete escatológico, as melhores comidas, diga comigo, as melhores comidas e os vinhos mais finos. E agora ouça a continuação do texto. Estamos prontos para dar glória a Deus? Aleluia. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre todas as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos a nossa esperança nele e Ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar porque Ele nos socorreu. Aleluia. Zacarias fala sobre a profecia da restauração final de Israel. Isso fala de Jesus operando restauração no povo que não é apenas o Israel natural. Aliás, o Novo Testamento ressalta isso por diversas vezes. É o Israel de Deus, é o povo do Messias Jesus Cristo. Zacarias 9. Então o Senhor, e nós cantamos aqui, ó Alfa e Ômega, princípio e fim, a origem de tudo e o destino final de todas as coisas, o Senhor absoluto da história. Zacarias 9, a partir do verso 14 diz: então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago, o soberano, o Senhor, tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. Naquele dia, o Senhor, o seu Deus, os salvará como rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Ah, como serão belos, como serão formosos. Meus irmãos, Deus está falando sobre nós, não está falando sobre a terra, não. Vou voltar. Ah, diga comigo. Ah, como serão belos, como serão formosos. Olha o que o texto diz: o trigo dará vigor aos rapazes e o vinho novo às moças. Trigo. É claro que ninguém nesse banquete vai comer farinha de trigo, né, meus irmãos? Encher a boca de farinha, que delícia. Claro que não. O texto nos fala dos derivados do trigo, particularmente o pão. O trigo dará vigor aos rapazes e o vinho novo às moças. Eu estava olhando a versão espanhola, Deus habla hoy. Eu gosto muito do espanhol. Eu e minha esposa somos apaixonados pelo espanhol, porque é uma língua muito sensível, muito do coração. E para quem gosta do espanhol, vamos ao espanhol agora, em Deus habla hoy, que diz assim: que bueno, que hermoso será el país, con la abundancia de su trigo y su vino, nuestros muchachos y muchachas crecerán hermosos. Muchachos y muchachas, hermosos, hermosas, gente bonita por causa do banquete do Senhor. O Salmo 104, versos 14 e 15, na versão de Portugal chamada O Livro, diz assim: faz crescer a erva que alimenta os animais. Toda a vegetação existe para benefício da humanidade, que assim tira da
Aqui no Brasil é um hidratante um tanto quanto caro, né? Você pôr azeite extra virgem, acho que quem sabe em poucas porções dê certo. Teve gente lá em casa fazendo isso, eu não vou contar para vocês quem, mas teve uma turma lá em casa fazendo tratamento de pele com azeite de oliva e deu certo. O Salmo 104 vai dizer que Deus dá o vinho que alegra o coração do homem e o azeite que além do mais até lhe serve de loção para a pele e ainda o pão necessário para lhe renovar as forças diariamente. Diga comigo, vinho que alegra e pão que renova as forças. Esses e muitos outros trechos do Antigo Testamento são figuras do que mais tarde Deus vai fazer de modo singular na entrega do corpo e do sangue do Filho. Essas falas aqui do banquete da salvação apontam para a ceia do Senhor, que fala da cruz. E agora eu não gostaria que você deixasse o seu semblante cair, porque não estamos falando de derrota. Caim falhou na sua oferta. A Bíblia diz que Caim pega do fruto da terra e apresenta uma oferta. O problema, entre outras coisas, entre outros problemas que temos ali, não é propriamente apresentar algo do fruto da terra, até porque as prescrições do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia sobre as ofertas, conterão oferta de cereais. O problema é que, entre outros, Caim simplesmente oferece uma oferta dos frutos da terra, como se ele não reconhecesse, como se ele não soubesse que a terra estava amaldiçoada pelo pecado. Abel, diferente de Caim, percebe que há algo distorcido no mundo, que algo não vai bem, e apresenta ao Senhor um sacrifício com derramamento de sangue. A Bíblia diz que a oferta de Abel é recebida pelo Senhor. A fumaça sobe com um doce perfume para as narinas de Adonai. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, há uma dupla proclamação profética. Preste muita atenção. Por meio do pão sem fermento, e o pão que nós usamos na ceia é pão sem fermento. E o fermento na antiguidade era biológico apenas, não havia fermento químico. Era sempre algum tipo de levedura, alguma coisa, tecnicamente falando, alguma coisa de algum modo apodrecida, impura. Por meio do pão sem fermento, sem qualquer impureza, é anunciada a restauração do Éden, da vida numa terra de paraíso, numa terra paradisíaca, o que Jesus chama de paraíso, lá falando para o ladrão a quem ele salvou. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É verdade que a ceia faz aquilo que erradamente Caim pressupôs sem sacrifício. Não. Sem o sacrifício pelos pecados, a maldição não pode ser removida. Entretanto, por meio da ceia, anunciamos aquilo que foi perfeito. O sacrifício de Jesus na cruz remove a maldição da terra. E por causa disso, podemos comer o pão, dizendo: é santo, e anuncia a total redenção deste chão. O fruto da terra, o trigo. Em segundo lugar, por meio do fruto da vide, o vinho, é anunciada a substituição do pecado, porque sem derramamento de sangue, diz a Escritura, não há remissão, ou seja, pagamento, não há remissão e perdão de dívida. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por meio do fruto
comigo, do pecado pela alegria. O vinho é vinho da alegria. O sangue derramado, o corpo mutilado de Jesus, fala-nos da aproximação a Deus dos homens e de toda a criação por meio do mediador Jesus Cristo. E isso envolve festa, gozo, redenção, salvação, cura, alegria. A ceia do Senhor declara que a guerra contra a serpente do Éden acabou. Preste atenção. Esse é um conceito na teologia de Martinho Lutero, reformador. O já e o ainda não. Diga, a guerra já acabou. E a guerra ainda não acabou. Esse é um conceito da teologia de Lutero muito real dentro desse sentido. A ceia do Senhor declara que a guerra já, sim, enquanto ela ainda acontece. É o paradoxo. Ainda que nem todas as coisas do mundo visível estejam visivelmente aos pés do Senhor Supremo e Dono do Universo, Jesus Cristo. Ainda há, por exemplo, um último inimigo a ser vencido. E Paulo fala sobre ele. Qual o nome dele? A morte. Os servos de Jesus, entretanto, temos algum servo de Jesus aqui? Alguma serva de Jesus aqui? Aleluia. Os servos e as servas de Jesus já entraram no repouso que Cristo conquistou para nós em meio ao campo de batalha. Há um já. Enquanto nos reunimos hoje ao redor da mesa da ceia, Jesus proclama em alto bom som a todos nós aqui a vitória dele na cruz. Ele anuncia para nós aqui o dia. E eu gostaria que ao participarmos dessa ceia nós tivéssemos essa visualização. Eu tenho dito para minha esposa, já falei aqui e falo novamente, meus irmãos, inúmeras vezes, enquanto estamos adorando, cultuando ao Senhor, com cânticos, com orações, com quer que seja, inúmeras vezes, eu vou dizer como é a visão para mim, como eu vejo, para que o culto não sorrendo é ali no meio. Eu vou contar, mais ou menos onde esse Beto está sentado. Dá um tchauzinho nesse Beto. Ali no meio, várias vezes, escuta Deus falando, e eu olho e vejo Jesus. E por vezes eu até me volto para ali. Não estou dizendo que ele está literalmente ali, mas é como o Senhor fala comigo na visão. E eu começo a olhar para ele agora. Eu vejo no meio, geograficamente falando, no meio da igreja. Já não fez sobre isso. Quando nós nos reunimos ao redor da ceia do Senhor, pena que essa mesa da ceia não está ali no meio hoje. Vamos ver se na próxima ceia a gente consegue, não sei nem como seria isso. Cida é quem prepara com outros auxiliares, com todo carinho, a mesa da ceia. Eu não sei como é que vai ser isso. A gente na próxima ceia botar na mesa no centro. Jesus proclama para nós sua vitória, anuncia para nós, preste atenção, o dia em que nos assentaremos com Ele à mesa, no banquete que Ele mesmo preparará. O caráter profético da ceia é tão poderoso, preste muita atenção, que Jesus diz para os apóstolos: isto é o meu corpo, que é partido por vós, e isto é o meu sangue, que é dado por vós. Pergunta-se: Jesus já havia morrido na cruz quando disse essas coisas? Ué, como ele diz então que aquele pão já é seu sangue, que aquele cálice já contém, perdão, aquele pão já é seu corpo, e aquele cálice já contém seu sangue? O caráter
caráter profético da ceia é tão poderoso. Jesus confere o caráter profético, ele atribui sentido profético à ceia de uma forma tão intensa que o pão e o vinho representam Jesus, mesmo que Jesus ainda não houvesse sido sacrificado. No dizer de Cristo, a ceia seria o sinal, diga comigo, sinal. A ceia seria o sinal de que seu sacrifício na cruz foi aceito de uma vez por todas. Que agora os discípulos de Jesus, temos algum discípulo ou discípula de Jesus aqui? Amém. Olha só, os discípulos e as discípulas de Jesus compartilhariam os despojos da guerra. A guerra na cruz, na qual Jesus esmagou a cabeça da serpente. Essa ideia fica claríssima, a tomada do reino. Então diga comigo, a ceia é a conquista do reino. Ela aponta para isso de um modo tão intenso. Essa ideia fica tão clara na declaração poderosa que Jesus faz aos discípulos imediatamente após cear com eles. Veja só, Lucas 22, verso seguinte. Agora entramos no sentido que vai para além do memorial. Ceia como sinal, diga comigo, sinal. Lucas 22, 28 em diante. Vocês são, Jesus termina de cear, olha para os discípulos e diz: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes entrego, e eu lhes designo um reino. Assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Diga comigo, já? E ainda não. De novo, esses tempos proféticos aparecem na fala de Jesus. O reino é vosso. Aliás, Paulo vai dizer isso por mais de uma vez. Tudo é vosso. Cristo é vosso e Cristo é de Deus. O reino é de vocês, mas ainda haverá uma consumação do reino, na qual vocês se assentarão todos de Jesus aos dois. Em seguida, nesse mesmo capítulo 22 de Lucas, Jesus promete a Pedro que o defenderia, que Jesus, em defesa de Pedro, nas palavras do próprio Jesus, enfrentaria ou estava enfrentando Satanás. A nova tradução da linguagem de hoje, a partir do verso 31, diz: Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, Jesus está dizendo que a intercessão dele prevaleceria sobre a ação de Satanás. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Aqui está uma chave para nós. Através de Jesus Cristo, o reino de Deus prevalecerá. Essa é uma chave para nós. Por meio da intercessão de Cristo. E a ceia, neste sentido, é banquete messiânico, é banquete profético, na qual a igreja não apenas anuncia para si própria, mas anuncia também para principados e potestades, que o reino de Deus se manifestou na cruz de Cristo, que a verdadeira, santa e boa, nova ordem mundial surgiu. Que os poderes malignos que agem neste mundo
A ceia é um sinal. Aleluia. O banquete de Jesus. E Jesus está aqui para se banquetear conosco. O banquete de Jesus é marcado pela alegria e pelo triunfo. É o manjar da vitória. Anuncia o triunfo de Jesus sobre Satanás. Há um último inimigo a ser abatido. É o triunfo de Jesus sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a morte. Eu quero encerrar citando as palavras de Wilhelm Barros, um teólogo. A concepção pelo Espírito Santo aponta que Deus é o autor da salvação. Jesus nasce por obra do Espírito, porque Deus é o autor da salvação. A crucificação, diz Barros, ressalta o alto esvaziamento de Deus, a transição da glória para a humilhação, pois a salvação não poderia ser posta em movimento por terceiros, mas Deus próprio é o seu autor. A descida, diz Barros, a descida à morada dos mortos, o Hades, aponta para a humilhação que Deus assume sobre si por amor à humanidade. E por outro lado, que a promessa da salvação alcança ou alcançaria os que estavam já na eternidade, pois Deus é Senhor de vivos e de mortos. A ressurreição, por sua vez, indica que quando Deus desce à cruz e morre, Ele não deixa de existir. Quando tudo indica que Deus se foi, que não há mais força para a vida surge como uma promessa poderosa dentro da nossa realidade finita. Deus é invencível. Ressurreição e ascensão 40 dias após a ressurreição. E o número 40 está associado à salvação na Bíblia. É uma simbologia muito repetida na Bíblia. Indicam que a vinda e a vida de Jesus sobre a terra são um mistério para o qual a mente natural não tem a chave para interpretar, mas os olhos da fé conseguem enxergar. As derrotas nunca são em Jesus reais, elas são aparentes, elas não são definitivas. Amém? O assentamento de Jesus ao lado direito de Deus o Pai indica claramente que Cristo é Deus, participando da glória, do poder, do governo de Deus sobre o cosmos. E finalmente a vinda de Cristo, diga comigo, a vinda de Cristo em glória é a revelação final de que a injustiça, o pecado, a morte não são o fim. Ao comer do pão, ao bebermos do fruto da vide, estamos declarando essas verdades escatológicas poderosas. Há um banquete preparado para os discípulos e as discípulas de Jesus. Há um banquete da salvação reservado para todos aqueles e aquelas que amam o Senhor. Por causa disso, podemos juntos declarar o que Pedro declara em Atos capítulo 4, verso 12. Eu peço que você fique de pé agora para juntos fazermos essa declaração de fé. Falando sobre Jesus Cristo, Pedro, apóstolo, diz, eu peço que você repita, em mais ninguém há salvação. Debaixo do céu não há outro nome que as pessoas possam invocar para serem salvas. Só Jesus.